Hoje nós vamos falar de um profeta chamado Ezequiel e como ele consegue deixar códigos na Bíblia para que a gente possa descobrir o futuro. São oráculos deixados pelo próprio Deus através da vida do profeta Ezequiel. E aqui tudo no livro de Ezequiel 38, quando ele fala de nações. Nações que na nossa cabeça se perdem com o tempo. Mas hoje você vai entender que essas nações estão mais próximas de você do que nunca. E nos últimos dias, as revelações estão diante dos nossos olhos. E eu quero que você acompanhe comigo nesses vídeos, onde eu fiz alguns mapas, para ajudar a gente a localizar a geografia e entender melhor a profecia de Ezequiel. Então, queridos irmãos, o mapa foi ajudado com a inteligência artificial. Espero que você aprenda bastante com essas imagens. Porque quando a gente olha para Israel, o Irã, Turquia, tudo ali no Oriente Médio, a gente fica sem entender aqueles mapas tão distantes. Porque existe, queridos irmãos, um mapa desenhado divinamente há mais de 2.500 anos. E é esse mapa que nós vamos trabalhar hoje. Um mapa que menciona povos antigos, impérios, como era antigamente, que já desapareceram e não existem mais. E regiões sequer existem como país hoje. Então, nós temos essa dificuldade desse lapso temporal que a gente vai tentar ganhar hoje. Mas algo muito impressionante a gente tem que falar. Que quando nós colocamos mapas lado a lado, aqui no mundo moderno, nós temos uma grande revelação que o Eterno deixa para a gente. Nomes que estão aqui, que são muito antigos, começam a apontar para nós papéis atuais. Então, a gente quando olha, por exemplo, a gente já falou no outro vídeo, você que chegou aqui tem um vídeo antes desse que vai ajudar bastante. Como a gente fala da Pérsia, a gente fala de Magog, tudo aqui no Antigo Testamento, de Gog, Meseque, Tubal, a gente fala de Gomer, aqui na frente, Gomer, Tocama e tropas, muitos povos contigo. Então a Bíblia vai falando de muitos povos. E povos que a gente olha e pergunta assim, que povos são esses? Será que Ezequiel está descrevendo apenas povos do passado, queridos irmãos? Ou ele quer falar alguma coisa conosco hoje? Porque a revelação de Ezequiel é para os últimos dias. São oráculos que precisam ser abertos e libertar o nosso entendimento. Porque o que ele está revelando? Uma aliança que vai surgir nos últimos dias. E hoje nós vamos analisar um dos capítulos mais fascinantes de toda a Bíblia, com bastante calma, que é Ezequiel 38, que é uma profecia, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, sobre profecias, e continua despertando debate entre historiadores, estudiosos da Bíblia, e principalmente geopolítica, né? É um assunto extremamente escatológico. Irmãos, e nós somos a geração que precisa entender isso. O tempo é nosso de entendermos as revelações. Então prepare, porque a jornada ao passado começa agora, queridos irmãos. Vamos lá então. Então nós vamos falar de Ezequiel, um profeta que viu o futuro. Certamente, claramente, foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, ele está exatamente ali na Babilônia, com o seu povo já exilado, o judeu, né, exilado ali na Babilônia, mas ele continua firme com os pergaminhos antigos. Uma coisa a gente não pode esquecer, estarmos com os pergaminhos, com as palavras do Eterno no nosso coração e próximo de nós. E ele estava onde? No rio Quebar. Ali, nessa localização, Ezequiel vai começar a ter grandes revelações que vão chegar até nós hoje através das Escrituras. E para a gente localizar esse tempo no espaço, na linha temporal, nós estamos mais ou menos em 593 a.C. E Jerusalém está sob ameaça. Mais uma vez, Jerusalém está cativa. E o povo de Israel encontra-se exilado ali na Babilônia e na mente deles, perdidos, sem orientação. Mas entre eles existe um sacerdote. E esse sacerdote é Ezequiel.
Quando se tem um sacerdote, quando se tem alguém de Deus, nós não estamos perdidos, porque nós entramos na orientação de Deus. Então, enquanto muitos enxergavam apenas uma derrota, Deus mostrava ao profeta Ezequiel acontecimentos que ultrapassariam séculos. Porque o que eu falo, Deus, ele tem diante dele passado, presente e futuro como nada. Então Ezequiel recebe visões sobre a restauração de Israel. Então, mas ele também recebe uma profecia enigmática, que é uma guerra futura que ele começa a descrever aqui no capítulo 38, que envolve várias nações que nós vamos ver as localizações, como elas eram no passado e como elas se encontram agora no futuro. Então, o capítulo 8 começa com uma declaração surpreendente. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, da terra de Magog. E aí, isso está aqui em Ezequiel 31, de 1 a 2. A partir desse ponto, surge um dos maiores mistérios, queridos irmãos, da escatologia bíblica. Um é sobre Gog, que nós não vamos falar nesse momento, vamos deixar para um próximo vídeo. Então, nós vamos ver o mapa do Oriente Médio. Eu vou colocar aí, espero que vocês consigam acompanhar. Então, para entender Ezequiel 38, nós precisamos abandonar os mapas modernos. Eles não vão nos ajudar. Porque há 2.500 anos atrás não existiam os países que hoje estão nos mapas novos. Existiam povos, existiam tribos, existiam reinos, existiam impérios. Por isso Deus usa códigos para falarmos conosco. Porque os mapas porque a Terra ela não mudou. Apenas os nomes mudaram. Então fica mais fácil da gente achar. Então, onde as nações estavam localizadas? E para onde apontarmos atualmente? Então, você vai acompanhar aí com o mapa. Então, quando você olha o mapa, você vê o que? Gog, o mistério da Ásia Central. Então, Gog, ele é um gigante, é bem grande. Então, você olha para o mapa aí na tela. E o mapa, aonde era Gog e Magog, hoje se destaca o quê? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tardiquistão. Magog é geralmente associado a antigos citas. Então, aonde era ali Magog está repartido em 5 pedaços com esses países. E eram povos que dominavam as áreas do norte, do nordeste, do Oriente Médio naquele tempo. Hoje está esses novos países. E muitos vão relacionar essa região à Ásia Central. E hoje, vamos para hoje. Que lugar é esse? É um lugar estratégico que conecta a Europa, a Rússia, a China e o Oriente Médio em um pacote só. Vamos ver um exemplo assim do nosso dia a dia. É como se fosse, imagine é como se fosse um grande entroncamento rodoviário, irmãos, onde tem que passar por ali vários carros e tem que ser por ali. Então, quem controla esse fluxo, controla esse cruzamento, se bem importante nessa área. E a Ásia Central, ela funciona de forma semelhante para energia, comércio, influência política, tudo como a gente tem visto hoje. Então, por isso, essa região, ela se torna importante na geopolítica moderna. Então, quando você olha aí para esse pedaço novo aí, ela está conectada com a mídia atual, ela está sempre sendo falada e apontada. Então, quando você olha para essa parte aí, ela está sempre em alta na mídia. Então, entre todas essas nações aqui, citada por Ezequiel, a Pérsia é a mais fácil da gente identificar. E não tem briga entre ninguém. A Pérsia é o antigo nome do Irã. E até os iranianos falam, nós somos descendentes dos persas. Então, isso está tudo certo dentro desse entendimento. Ela muda de nome há pouco tempo. A Pérsia muda de nome há pouco tempo. Em 1935, a Pérsia se torna Irã. Então, fica mais fácil, que não são 2.500 anos, é logo ali. Então, hoje, o Irã, a antiga Pérsia, ocupa uma posição central no Oriente Médio, irmãos, e vai ser assim até o fim. Você vê que aqui, persas, etíopes, Put, você vê uma liderança da Pérsia, do Irã. Então, sua influência, ela se estende em várias regiões.
e seu relacionamento com Israel está sempre presente nas manchetes de jornais internacionais, né? E ele continua aqui, Pérsias, Cus e Put com eles. Você vê que os persas vão liderar essa colisão, isso é muito importante. O Irã vai liderar uma colisão no futuro. É o que diz Ezequiel 38:5. Eles vão liderar no futuro. Então vamos passar para outra localidade, que é Meseque e Tubal, Gomer e Torgama. E vamos ver em que localização no mapa eles estão. Então o mapa vai ajudar você a encontrar. Por quê? Essa localização do passado hoje é Turquia e Armênia, lugares também no Oriente Médio e que marcam regiões fortíssimas até hoje. Então, esses povos, eles são geralmente associados a regiões atual da Turquia e da Armênia, e isso não há dúvida. E aí você olhe para o mapa e observe algo muito interessante. Quase todas essas nações, elas aparecem ao norte de Israel. E aí o mapa vai ajudar você a ter essa visão. Isso aí não é um detalhe. Deus sempre vai usar essa expressão. Isso é muito importante. A direção geográfica, irmãos, ela é repetida diversas vezes por Ezequiel, para a gente fixar o que Deus está falando. Então, do norte, sempre ele vai usar essa expressão. Então, Israel, ele aparece como ponto central na profecia. Israel será sempre, querendo você ou não, o centro principal. Porque Israel, ele vai ter que voltar para a sua posição de comando, para a sua posição, mesmo que Deus o leve de novo para o cativeiro. Ele estará no centro de novo. Então, depois nós vamos pular agora para Cus e Put, que é um eixo africano. E a gente vai ver o mapa de novo. Porque no mapa, quando você olha, você vai ver a Etiópia, o Sudão e a Líbia. Aí eu peço que você comece a ver as posições geográficas dessas três nações. E aí a gente olha para onde? O sul e para o oeste, porque nós vamos encontrar Cus e Put. São regiões associadas ao nordeste e ao norte da África, como a gente pode ver. Então, mais uma vez, o mapa revela algo intrigante para nós. Israel aparece cercado por nações vindas de diferentes direções no mapa. Olha isso. Então, nós estamos vendo Israel no centro, norte, sul e do leste e oeste. Você vê um cerco contra Israel. Então, nós estamos sempre ouvindo que Israel será cercada. Mas quando a gente olha para as profecias de Ezequiel, ele vai confirmando cada vez isso. E agora, o que isso que Ezequiel nos diz significa para o século 21? E aqui a gente precisa agir com equilíbrio. Sempre eu falo, a Bíblia ela não marca datas. A Bíblia ela também não diz qual é o líder atual que será Gog. De Gog nós vamos falar depois, de um momento mais para frente. Mas a Bíblia apresenta regiões geográficas específicas para a gente não ir para o lugar errado, para a gente ir para o lugar corretinho nos últimos dias. E nós vamos para o lugar correto nos últimos dias, não precisa se preocupar. E quando você vê essas regiões no passado, continuam relevantes até hoje. Quando você olha para o mapa, você vê hoje a importância estratégica do Irã, a influência crescente da Turquia. A gente vê a relevância energética da Ásia Central. Todos esses países do passado, eles têm um peso muito grande para os últimos dias. E a gente percebe tensões permanentes envolvendo quem? Israel. E vai até os últimos dias. Então, acalma o seu coração, porque é a vontade de Deus. Deus vai trabalhar nesse negócio. Não precisa ficar nervoso, porque é o plano de Deus. E isso prova o cumprimento das profecias, irmãos. Não é necessariamente que está comprovando, mas que está mostrando os caminhos que o mundo está tomando, e isso está bem claro. Ele mostra que esse cenário
escatológico, geográfico, descrito por Ezequiel, extraordinariamente atual. É isso que a gente está vendo. Muitas pessoas estão lendo aqui Ezequiel 38, procurando descobrir quem será o próximo líder mundial. Mas o nome não fica aqui, irmãos, são características. No momento que ele surgir, nós vamos juntar as características com a pessoa e Deus vai revelar, irmãos. Pode ficar calmo. E muitos estão olhando para o lugar errado, porque não estão estudando as profecias. Então, se não estudam as profecias, vão olhar para o lugar errado. O foco aqui de Ezequiel não é que Deus quer mostrar que ele vai levar nações para guerrear nos últimos dias, haverá uma colisão. O ponto principal aqui de Ezequiel é mostrar que Deus, ele está com a história na mão. E antes de tudo acontecer, ele revela os seus oráculos há 2.500 anos atrás para os seus filhos, para aqueles que buscam a sua palavra. Então, o que Deus quer fazer? Nos fortalecer, nos deixar fortalecidos, sabendo, tendo consciência de tudo o que vai acontecer. Mas Ele está ali como um Deus presente. Então, o objetivo da profecia é revelar a soberania de Deus sobre a história. Se as pessoas não conseguirem entender isso, estão perdidas. Muitos estão de medo, muitos vão para um lado, para o outro, com medo, com desespero de quem é o anticristo, das nações que virão, do que vai sofrer, quando na verdade nós temos um Deus que nos traz na palma da sua mão, um Deus que está acima de todos os governos, um Deus que escreveu a história. Os homens podem falar, vou fazer isso, mas eles só vão concluir na hora, no momento exato que o Senhor eterno, todo-poderoso permitir. Então, queridos irmãos, nós estamos aprendendo a localizar as nações que vão ser muito importantes nos últimos dias. Mas nos últimos dias você precisa ter sua fé em Deus, sabendo que Ele já te avisou antemão de tudo que vai acontecer. Então, muitos mapas antigos desapareceram, sumiram. Grandes bibliotecas, irmãos, não existem mais. Mas a Bíblia continua aqui. O Senhor guardou esse livro para que nós possamos ter um mapa dos últimos dias. O mapa de Ezequiel 38 não é apenas um documento histórico. É uma ponte entre o passado, o presente e futuro que Deus nos deu. Isso é um brinde que Deus dá para os seus. Deus traz os oráculos para nós. Então, Magog, Pérsia, Meseque, Tubal, Torgama, são povos, irmãos. São povos antigos que não existem, que desapareceram, mas a sua localização continua marcando até hoje para a gente entender de onde Deus vai levantar nações que virão contra o Senhor, nações que o Senhor vai permitir que se levantem. Entenda a soberania de Deus. Ele vai permitir que se levante. E talvez o mais importante não seja essa guerra aqui descrita por Ezequiel. É o fato que após 2 milênios, o mundo hoje ainda está olhando para as mesmas regiões mencionadas pelo profeta. Nós não estamos observando coincidências históricas, irmãos. Nós estamos vendo um Deus com aquilo que Ele fez. Nós estamos assistindo o desenvolvimento de um cenário profético. Isso não acontecerá agora. Será para um futuro. E eu espero que você deixe seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva nesse canal, deixe seu like. E eu espero que eu possa te ver no próximo episódio, hein? Que nós vamos continuar falando sobre o assunto. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.